Ayaw. Bom, siamo il comandante in ordine, mas consiglio per fulo sono aria. You know? Siamo proprio rapido, vuol dire che si venga un dos, un papia. Un dos, un papia. Boh, te ne già dos ginte bastante. Non ho capito cosa di per ciò. Non si vede caro, ta ciga. Te ne già dos ginte bastante. Bastante un papia. Boh. Acho que o papel na voz do comandante em chefe em ordem, mas consigo para fulo só. Nós estamos reforçando um trabalho para ver como a nós tudo de que partido que chamado PGC. A nós de PGC, a nós não é filho do PGC, a nós não se pode ouvir no rosto, botar se como a nós somos a mim falou a mim filho do partido, a mim partido e tudo para mim. E mim para mim chama aqui jovens, mais jovens que estão no partido PGC que chamaram Jacques. Que chamaram jovens de Jacques, não chama a vossa atenção muito, gosto, não deixa você vídeo, um aviso que não deixa para todos os jovens de Jacques. Para você pensar direito, dinheiro, botar comer ali, acabar. Dinheiro, botar comer ali, acabar. A não sabe como, que me se blinda para tudo, não barra eles de tudo parte, já, na parte de Jacques que não conseguir. Para que ninguém can chegar de baixo. É tomar dinheiro do político, é tomar. Eles são jovens já que foi infeliz, rosto do Guiné, para yanda que rosto, é na batampina para yanda, é tem que batampina para ver que tá burgunho, é que tá burgunho, para ver se tá burgunho ba, é cana tomar dinheiro de safados, bandidos, para perturbar dentro do Jacques, é conta mentira, a mim pega só conta só mentira bias, nunca tá fila acabou nunca mais, comanda na chama todos os jovens de Jacques, para ver é perturbadores, é caparenda, é capara. Bo votando no Dionísio em massa, bo votando no Dionísio em força. Acabou votando nenhum jovem que toma dinheiro de político para perturbar. Acabou votando eles. Eles são jovens incompetentes. E tem jovens que mostraram como eles são jovens que caráter que quer. Afinal, fu. Que não está falando de Guiné-Bissau? Fu. Jovens bandidos, afinal, eles lutam só para se interesse para ver de barriga. É que mais conta. Barriga. Fala barriga, enchi curendem barriga. Jovens de Jacques. Bo vota no Dionísio é massa. A não nesse momento não tem nenhum problema. É bandidasco que esses me se leva lá. Jacques, e não partido de nós, Jacques e a nós que PGC. Então não pode permitir nenhum bandido que ele venha com bandidasco que ele ir expulsar eles, porque a nós não cabe se vai longe que é mas se continua avança, não avança longe. Como não conta jovens e militantes de Jacques, não má boss garante, não se caminhando já. Não passa Jacques. Não passa Jacques. A boss jovens, a boss que tem que mostrar um exemplo. Acabou bem na bandidasco de jovens bandidos. Jovens que estão papiando, mas não estão entendendo jovens a sério, mas em final, jovens bandidos. É jovem, não como se eles na sociedade própria. Porque bo foi incompetente. Bo respeito que bo arranjava com o boss. Bo foi muito incompetente, bo foi bandido. Jovens. Bo foi muito bandidos. Bo capo de lutar para interesse. Afinal, ninguém bo se ativista. Afinal, a bo se bandidos. A bo se bandido, a bo botar defender interesse. Botar defender quem ganha parte, bo dinheiro. Acabou perturbar partido na ninna coisas de Jacques. Acabou perturbar. Essa não deixa você saber. Porque qualquer dia, se você continuar avançando, não avança mais, tio. Se você avança, só não avança. Jovens que botar paga 25 mil baquê, é confirmando a mim, falou como budeles dinheiro a botar jovem. Para perturbar na Jacques. A não cada seta nenhum perturbador na Jacques. Porque Jacques e não partido de nós. Dionísio faz mandato. 30 e tal anos, Jacques faz um congresso. Dionísio fácil. Se homem bandido, e cara seta fácil. A mim, que considero Dionísio de lado de nenhum. Que considero Dionísio de lado de nenhum. Mas a mim, se como se mandato que está fazendo Jacques. E muito bom mandato que não faz. Então, vou para perturbar. Vou para bem que vou porcaria de falta de respeito. Wacha cachao, partilha a minha gente. Wacha cachao fiel. Partilha vídeo para recado chegando aqui bandidos. Que tal jovens bandidos? Percebe que caminha papel que bardade.
Amikata konta mentira, wacha kachao. Abanya gintis. Abanya gintis. Abon fio wacha kachao. Abon fio. Abona luta, un dia non sinta no toma café. Mas, na verdade, quando vai na mentira, nunca que não apoia mentira. Nunca que não seta para dinheiro tá acabar. Dinheiro tá acabar, caro tá dana. Tudo custa está padiga, mas não seta a verdade. Gintis que seta a verdade, ele que manda Guiné-Bissau a os, para ver se interesse, cada quem na luta para ser barriga. Cada quem na luta para ser barriga, é que dá na terra Guiné-Bissau. Como com jovens me se mandam no partido Jacques. Como que, se não seta é quebra que Jacques. Então, partido próprio, partido PGC é melhor acaba. Porque se não seta é bandidas que é jovens me se faz, é bandidos, é tal jovens que não falamos. Grupo de grupinho de guintes, é tal bandidos. Tá que conseguir ter força no Jacques. Mas ainda bem, e bom como não quebra boa asa. A mim, bom por ficar mal que mim. Não interessa. Tudo sexta-feira, não interessa vinha dinheiro na minha conta no norte de Irlanda. Lê, dá pagado na minha salário. Mas bom foi bandido. Onde é que me põe a voz, retienta a voz. Na conta de não você publicamente. De furtar chegar a fazer direito. Que conta gente se chama gente essa atenção. E fala, mas não vai eleição. Mas cara quem que bim piri para conformar. Gente lá tá bom cai ruba de di. Todo mundo cai ruba de di. Ah, di na faces, na faces. Mas di é que manda ativistas, a mim é ativista. É todo custa de lunho. É todo custa de lunho. Mas tal que tal bandidos que me se vai arranjar perturbação na Jacques. Jacques não can permitir nem falta de respeito. Que Cipriano Cassama faz? Que Mário Sami faz? Que Otávio Lopes faz? Não can permitir lá não jovem. Que bem que perturbação na Jacques não fim do carreira tá com o vai pro caminho. Tudo que bem que perturbação na Jacques não fim do carreira. Que se bom levantar não pedir documento publicamente. Não mostrar documento. Se bom levantar não mandar Leller Gomes Gogos, Leller Gomes na pil Gogos ou não mandar o Wacha Cachau Gogos na publicar. Então bota para bom rabo. Bota para bom rabo, a mente tem bons documentos tudo na mão. Acabou perturbar. Se bom levantar não mandar o Gogo, bom olhar o Gogo na página do Wacha Cachau. Não enviar ele gos. Boba bolei tudo bom jubi. Então bom para. Tem gos bom conforma. Mas se bom conforma, bom arranjar guerra errado. A missão não está guerreando com o mundo. Não está cansado de guerrear. Bom para bandidasco. A nós, nesse momento, para ter Guiné-Bissau, nesse sacrifício que Guiné-Bissau está, aquilo que não luta. Esse que não luta para ter Guiné-Bissau nesses momentos mais difíceis que Guiné-Bissau está. A nós, para comer pão e trabalho na Guiné-Bissau. Então, jovens, vou para. Jovens, vou para. Vou cá não trompinar no partido. E tem sambaçucas que estão lá, que tudo que só acabou, acaba. Botou toma boa, grava boa, manda. Que ele não acaba. Kila nakaba bias na partido. Kila nakaba. Kila nakaba. Kila nakaba. A nós não tem que ser fiel um outro. Fiel um outro no partido. Não pare bandidasco. Não pare bandidasco. O Suzy Barbosa dá dinheiro, mbata toma muntrundari, mba conta Suzy Barbosa. O Suzy Umar Sissoko dá dinheiro, mbata curi, mba bata conta Umar Sissoko, mbata grava guintes, mbata leva, só para por toma. Jovem sabos de boss caba. Ele é chigadia. Que boca tem de respeito na Guiné-Bissau. Que tudo luta, que boa luta, boa fala, boa luta. Para a democracia, para firmar a Guiné. Que a nós tudo não apoia, não bate boas palmo. Boa danal, suma mão de sal na yago. Boa danal, boa danal. Uno que quem que cama tem na danal, a me cata chama nome, a me tá chama nome. Sana Kante, um homem fiel. Um homem de verdade, um homem que cataba na mentira. Mas esse programa de grupo de guindes que não tocava palmo tudo, bandidasco tela. Bandidasco tela. Não chama de bolsa mesmo, bandidasco tela. Bandidasco tela. É bandido, é bandido. Bandidasco tela. Bandidasco tem, se vou chamar bola para tribunal. Mas bandidasco, vou para bandidasco. Vou para bandidasco. Vou para bandidasco, vale. Nem movimento como a própria que eu estou falando, que é não conformados, ok? É ter bandidos lá, é ter. É bandidos. Gassibe como não, gassibe como para o nome desse movimento não conformado, gassibe que tem bandidos se está lá. É ter bandidos lá. Porque a os sabos boca bandido dentro que o movimento. Se boca bandido lá, boca na seta é porcaria. A não acabo se vou perturbar, bom perturbado.
Se bo perturba só, não perturba que bogos. Dia que bo nervantano, não nervanta bos. Então, me melhor bo ficha bo boca bo roja. Bo dixa, trabalho fazendo na Jack como deve ser. Como deve ser. Dionísio tem que ganhar ninguém. E tem que ganhar não. Dionísio tem que ganhar para fazer bom mandato. Dionísio tem que fazer segundo mandato. A nós que utilizar. A nós que mandar. Claro. Ninguém que mais ser do PGC. Dionísio tem que ser o mesmo presidente de Jack. Wacha e verdade. Também falou uma 26 anos, não 24 anos, não 25 anos. Acabou nervantando, bo tem paciência, bo para. Bo chama uma de suco que dinheiro que de boss. Bo lambo que dinheiro, bo comer, para es que bo costuma. Es que bo costuma. Es que bo costuma. Foi bandido. A esse está chamado bandidasco. Na cai rubar boss para ver como nisun dia na apoia boss, na barra, entende bo como bote na verdade. Afinal bo dividir na botar juga só para bom interesse. Bo cara defende povo. Bo cara defende povo. E tem jovem se encontra ele dentro do que movimento lá. E tem ele. Mas ele chega dia que não chama seu nome. E ele chega dia que não chama seu nome. Então petrava. A mim tem documentos, não tem provas, não tem tudo. Bo para. Se bo bim para mim queria perturbação na Jack. A mim eu não ser militante de PGC. A mim. A mim não diz que a mim PGC. A mim não diz que a mim falou a mim partido PGC. Nunca sai fora do partido. Bias que não vai PRS. Bias só, vai PRS do Kumbaya lá, tá com muro nome cobra nyanka. Bo punta Fafna que está lá mesmo lá, Fafna lá mesmo de Jacques. E mesmo inha amigo de Misibi. Isibi. A mim que leva ele estudo PRS. A mim que leva ele PRS. Fafna. Até os cobra nyanka que tá chamando. Cobra nyanka nome do Kumbaya lá. Manocana permitir perturbação na Jacques. Grandes perturba. Meninos. Se bobim para bim perturba. Ha, bundas na cena rua de. Bundas na cena rua. Esse petal jovens que na perturba, coisas na Jack. Dionísio, nunca conseguiu de lado nenhum, nunca tá para ver que bom, nunca conseguiu, nunca tem número, nunca tem amigo que bom. Bom, nunca não tá conciliado. Nunca não conciliado Dionísio. Cuidado que é jovens bandidos Dionísio. Não chamou atenção muito cedo Dionísio, quem que é amigo Dionísio, bom mandar ele vídeo. Bom falar, não falar. Toma muito cuidado com os jovens bandidos. Que estão tentando, para que ele mas que ser amigos próprios. Que não tenta lixar, que não tenta jogar coisas para lixar. Dionísio, toma cuidado. Toma cuidado que tal jovens bandidos. Toma muitíssimo cuidado, Dionísio. Aba jovem, tranquilo. Não tem muita admiração para você. Para você firmar a verdade, botar apoio a verdade. Moja bu coisas próprias, nem se bu prefere bu muro com fome, mas bu não apoia a verdade. Continua assim, jovem tem que ser cedo, jovem tem que ter caráter, jovem tem que ter verdade, jovem tem que ter verdade na roça, Dionísio. Continua assim, Deus nos abençoou, Deus na piu bu ter segundo mandato na Jack. Mas, todos os jovens que não vai bandidasco, opere para Dionísio, acabou seta, e abriu na cabeça. Bebê tem gravação que está gravada. É coisa do Umar Sissoko. Bata pigin te gravar, eleva. Ele estuda tem que rádio. Na Jack, tem que ter muito cuidado na reunião de Jack. Porque tem que estar gravar, é na mandaguintes, Dionísio. Na chamou a atenção é civil. Bom mandar vídeo Dionísio, bom falar, não falar. A mim que papia. Não tem responsabilidade que é com papia. Bom falar Dionísio, não falar como. E tem que conseguir, tem que bater palpado, hora que ele entra na reunião de Jack. Nenhum telemóvel mais pequenino para estar gravar, é tá mandar outro. É tá mandar grupo de bandidos. É grupo de tal bandidos. Bom, para. Bom, na deixa vos, na camba para Umar Sissoko embalo, que tá paga tal jovens próprios. Gosto bom chefe que não vem para ele, para ver bandidos. Umar Sissoko embalo. Umar Sissoko embalo. Ante cala que o governo cai. Calha. Macho garandi. Homem que tá falando, tá fácil. Umar, cala que o governo cai. Umar não pediu um negócio, bate governo, bate nuno, Umar, sabe, macho, bate nuno. Umar, o copo bata bem bisou na sucuro, bata alça asa, bata faz, buna papel, buna ranja macho, ndade, abokima macho. Umar, kale que nuno na cai. Bo fala Umar se socou como, kale que nuno na cai. Umar tira nuno, sabe, macho.
Umar Sissoko embalo tranono. Est-ce que não tô conta boss? Bota pensei brincadeira. Bakari Biaye. Kuntungisa na rosto bu pensei bande. Bu fala como patra Fernando Gomes abobuna prendi domingo Simões Pereira. Bakari Biaye. Bakari Biaye cura ergna falou mas. Kuntungisa na rosto bu pensei bande. Boy na contou boy como kuta na problema de boy como com manco sin zendeng kuba pouco manteiga kiza. Bakari Biaye. Abo se calhar na arranja mesmo pé de boneca ali para levar o por batalha defilado. Suma abo fala abo por prende abo já que por prende domingo Simões Pereira. Bakari Biaye on kasi bike ki manco zendeng kuba pouco manteiga que já. Bora escutar né. Entende também amigos. Mas é Bakari escabale como da Deus faz assim. Abo buka tene no som de que kuta papia. Abo por prende domingo chabo. Naquele contexto ko por prende domingos. Naquele contexto que acabou por prender domingo Simões Pereira. Contande? Naquele contexto. Depois Fernando Gomes que fala como é macho. Fernando Gomes, é que não chamou a atenção. Suma bobo ingrato, bobo cabale. É que bobo merece. Abo domingo estirou na bicho e bobo vida. Domingo tomou o ilé bau. Domingo de luta acabou entrar na Europa. Bobo está pedi Sandes na Orivelas. Buntin como bobo por guerrear domingo Simões Pereira. Domingo tudo que guerrear todo já no mundo. Tudo que eu falei na guerra contra Domingos. E todo já. Deus que está fazendo justiça. Domingo, o único que Domingos tem. Que magam de tudo e Deus. Domingo, se você guerra contra Domingo, a boca está rinde. A boca está rinde. Fernando Gomes, a os. Buna murri budedo. Bumurri. A não se bibo bandidas que tudo que bona pronta. Suma é outro zendem que vai falar com ele que ela vai aprender Domingos. Boa sorte, pabo. Santa conta, boss. Dia que bom tem de bono humilhar domingos Simões Pereira na Guiné-Bissau. Dia que bom tem de bono humilhar domingos. Que ele é Bissau na Págica, Bissau na Sindi. Domingo que está humilhado, para domingo que está passando, ninguém vergonha. Domingo um homem que caráter, domingo um homem que nível, domingo um homem manso, quieto nesse canto. Tudo que ninguém entende como, Buna vai oferecer bagueira, que bagueira não mordeu. Então não conta boss. Se a boca desistir. Domingo filho de Guiné cidadão de Guiné-Bissau comparado no forinho de banco. Ina vive na Bissau, ina mate na Bissau. Kababa buli kinge katabulido. Kababa buli kinge katabulido. Dia que vou falar bobo no humilha domingo. Pape, anta nós tudo. Cidadão de Guiné-Bissau bono humilhano. Bono humilhano. Pepe na conta boss converso. Bobil gelan ninha boca. Sabo bonte de bono humilha domingo. Pape, domingo que está humilhado. Domingo que filho que está humilhado. A boa própria que toma gosto como procurador-geral. Basta tabu pensar. Bu faz tanto bureza no mandato do Jamaf. Tudo que o Jamaf falou só su, bu passa adiante. Tudo que o Jamaf falou só su, bu passa adiante. Mas não contou. Se tem guerra que bu não sai mal, yes. Punta Fernando Gomes. Punta Fernando Gomes. Umar Sissoko Embalo é bandido, criminoso, satanás, bombista, terrorista e palhaço. Palhaço, pateta, que cacibe nada. Nada Umar cacibe burro, baba. Gitas camis para papel, não papel. Umar Sissoko que leva aqui avião, lepi, arma, lepi, droga, lepi, tudo. Única maneira que Umar Sissoko está tendo dinheiro, yes. Vou falar, me que fala vos. Que avião que para no aeroporto? Só droga, armamentos, produtos químicos que está lá. Coisas para matar pobre Guiné-Bissau. Para ver como Umar é bandido. Umaru, ababucana capile. Bumi se torqueba a cabeça de Antônio Njai. Umar abo pensa como nós, abo pensa como Butamanda Suzy Barbosa para não negociar com Antônio Njai, para negociar essa cabeça, para por pegar Antônio Njai, para levar a América, para por tirar a cabeça. Umar não panhau. Umar se calhar abo que não vai no lugar de Antônio Njai. Umar abo que vai vir de cabeça de Antônio Njai. Mas a cabeça que não comprar Umar. Porque americano só se como melhor traficante de droga na Guiné-Bissau yabo. Melhor bandido yabo. Bo lembra que droga carecere chegar a prender. Bo lembra na altura que é panhareba no momento campanha. Acabar que ele na papel sacalata. Esse que mesmo que está leva, que mesmo rede que está leva droga e eles.
Dinheiro de droga que financia essa campanha aquele. E que mesmo droga e seguinte só. Que barquel não te paga barquel batava. Ah, droga tá prendido só na temporada Aristides. Que manda droga tá bem. Que é mais se governo da Aristides. Filho de Guiné. É mais se governo da Aristides. É guintes, é que mesmo rede que brema camarada tem. Que uma se socorro roubar algos, pe batalha leva droga Guiné-Bissau. Bobil na boca aos quem que me se pele ban tribunal. Uma rim bandido. Uma que se nada se que vive que dinheiro susso. Uma rim bandido. Militares Guiné-Bissau. Boia abrujo na cabeça. Biaga me cala criticou mas na batango dogos. Popo dia abrujo. Popo tira Guiné-Bissau nesse estado que Guiné-Bissau está. Bucho Maru como chefe mesmo chefe de estado maior de Guiné-Bissau. Sim, está de acordo. Não aceita. Mas jubi povo biaga não. Jubi povo, jubi situações que o povo não passa. Biaga não. E como que cuidou? Suma é cuidou. É cuidou domingo melhor líder de política. Não está de acordo. É cuidou como melhor chefe de estado maior. Não está de acordo. Mas jubi povo. Não cara criticou, não cara cobrou, não cara falou nada de mal. Gintes que cuide. A mim está de acordo. Mas biaga sinta bu jubi povo. Jubi situações. Bu jubi terra. Bu jubi no irmãos. Bu jubi na que está. Não pode ficar conforme. Mas está de acordo. Sim, senhor. Porque o Bobin fala não. Fulano agora biaga não. Gintes que cuide. A mim está de acordo. Se o chama Domingos melhor político. Sim, senhor. Não está de acordo. Domingos se mostra e melhor político. Mas se o meu cuide biaga não está melhor chefe de estado maior. Não pode fazer nada. Não está de acordo. Mas que não chama biaga pede o povo. Pede o povo. Situações que o povo está na paz. Povo está mal. Povo está triste. Povo está triste. Fome na mata povo. Situações que está direito na terra. Para comer na Guiné-Bissau e trabalho. Para comer. Se não está parte em outro, no povo não acaba morrer fep. No povo não acaba morrer fep. É que manda não luta e contra uma Sissoko embalo. Não luta contra uma Sissoko embalo para ver que está preparado para nada. Umarin Sancho, Sanji Fati, Bocha Kande, é bom patetiza tudo que bom não fazer. E grave. Bom não subinte bom filho cada dia que só na manse. Bom filho não dá curo. Tudo dia bom filho não dá curo. Aba bojan tá saindo onde? Para bojan chiga onde que chiga. Polícias próprios, bojan que tem nenhum mérito, bojan que tem nada, bojan se cabeça vazio. Só hoje a bajura na passa, dando número, nem se dá 200 mil ou 300 mil para dormir como, aquilo que custa nada, aquilo que vira de bojan. Aquilo que vira de bojan na Bissau. Mas cada bajura bonita aqui hoje, e me se dorme aquele. Para ver como a bojan fiança como, ina bindi droga de Guiné-Bissau, ina rouba, ina furta. Bojan pode dormir que qualquer bajura aqui messi, a nosso povo não conforma. Filho de Guiné-Bissau. Para você ver situações que não passam na terra. Bojan andou na carros de 0 km. Bojan, bandido que sai ali, que prendido na Noruega, passa na prisão, passa esse bandidasco tudo na bindi droga. Bojan é promovido, cada dia que só na mansi, polícias que mais Bojan, não hoje aqui custa se conforma. Para Bojan e que filho de Bocha Kande. Filho de Guiné, não tem que bater conforma tudo. A nós não tem que conformar. A mim que está conformado que quem está sentindo direito. Domingo não me é irmão bali. Irmão de domingo tem capacidade, não. Capacidade. Gente lá antali. Antago se só custa de parentesco. Bocha Kande se minjar que na faz tudo. Se minjar que na pi merda. Se minjar que na... Não conta, pode be farda que esses baiquel. Farda. Bo Elsa é minha irmã, bo disse Elsa da Bilbao é minha irmã. Elsa é minha amiga e se filho minha amigo. Elsa só que ele não bo disse minha guinte. Elsa, na acaba direto na liga gos. Na acaba direto na liga. Elsa é minha amiga. Bo disse um continente que é bandidos. É mesmo bandidos, é mesmo criminosos. Bojan aos bojubia, Bojan dado cusas, cargos, que nenhum polícia que Bojan que merece filho de Guiné-Bissau.
Bojang ka merece nada. Bojang is zero. Zero. Aba Bojang os por bata firmanta polícias que mana ngel giro, pa Bojang bata daquelas instruções, gintes que mana sel giro, Suma se Bojang buru suma se pape assim, suma bocha kande. Ma comando oja gintes di kuma proprio di kuma di kemata ranjamal carresse, iki gintes de Bojang. E drogados que lambo imite la polícia. Figlio di Guinea. Non tem que contenatura e cosa studo. Non tem que contenatura. Figlio di Guinea non capuratura es. O no? Non capuratura es. Lugar di bandido e cadeia. Lugar di bandido e lá na prisão. Bandido capur toma chefe de polícia. Bojo como promovido já tem daqui chiga. Bojan tá dando bajura 500,000 pe por bado mica bajuda. Porque el bunda que hoje sou bonito, Bojan missi. Bojan pataqueiro susu não próprio pataqueiro de primeira classe. Mas fiança, tem dinheiro. E mesmo fome tem, é bajuda sinhas de Bissau também. Cata se biquin que é de dormir kel. Tá dormir até com Bojan coco, lixo. Mas Bojan é vida na chigana bo. Não conta gentes. Gente espantado para casa é marcha. Mas marchas que não organizaram, bias. Povo você na rua. É coisa suta voz. Não tem câmara. Não tem força dentro de Guiné-Bissau. É coisa suta voz, povo. É coisa. Você marcha em massa. É humana, mas marcha não tem. É humana, marcha não tem. Gentes que está organizando marcha. A não está solidário com você amanhã, é irmão da amanhã. Ginti do Yanitege. Não está solidário com você. Nunca acabou de desistir do foco. Nunca. Mas nós não passa só para contar um recado para não Ginti. Na aproveita na manda parabéns para o ídolo, herói nacional, que pecador que mais gostaria na minha vida na jogar bola, que é chamado Lino Vata. Para Deus dar essa ano, bater repetir manga de ano na vida e saúde para Lino Vata. Ontem uma melhor banda toca na Leeds, Tabanca Jazz. Orku obi Tabanca Jazz na toca, em orgulho. Pode filho de Guiné na toca Camor. Que coisa para botar próprio como filho de Guiné que na toca, botar contente. Tabanca Jazz, melhor banda para mim. Quem que me se cuide de céu? A mim fala para mim melhor banda na mundo, Tabanca Jazz. Ideme, Guiné-Bissau. Orgulho. Não tá fica contente orgulho para Michael na canta. Para ter orgulho para o filho de Guiné num palco. E tá de show contente. Ontem Tabanca já toca gente que cinta. Gente que por cinta. Gente esbaja de cura própria tá contra o salto alto e capuri. Buta fica contente do orgulho de Tabanca Jazz. Buta fica contente buta se próprio esse de nós. E tem valor. Se o olho viola no tocado, buta de que filho, buta fala, que esse não é filho. Sim, e de nós. E de nós. Tabanca Jazz, não nos desejamos boa sorte, para Deus dar mais vida e saúde ainda própria, para bom continuar a tocar para filho de Guiné, para não vaya. Amém. Então, baju dan remanga, juve siraman, carnaval no festa, ida duomi, iga mi estilo, y pida forza, y chora pena, cabu chora, no vayan así con cabu chora. Juve, ¿qué quiere nos vale? Bon, no continua ainda mesmo, ne bandidos, umar susu kambal. Usamin, amin teno manya, bo amin na casa, so musari gine gentobe, amin, bo ginti sa falam bocadinho tribalista mesmo, ma, inya manera inya dong. Amin já sika coisa de Guiné, amin tobe so artistas de Guiné-Bissau. Artista, amin mesmo na casa, so entra ligogo dentro, so coisas de Guiné-Bissau. Bo inya manera. Amin guinense, parido na Bissau, cresci na Bissau, mbinda na Europa. Mami kikiri nos, kila kentangaba. Mami katangaba nara de ninguém. Bom, políticos bandido. Bo evita, bo pi travão. Sissoko, não apanhou. Sissoko não apanhou, Sissoko. Sissoko que tudo milhão bandidas que faz Sissoko não apanhou. Sissoko bocana capelino. Sissoko dia que buna apanhado a mina findiu carreira Sissoko. Sissoko não apanhou, não sutou sem toco coco. Sissoko me inimigo número 1. Sissoko embalo. Dia que buna apanhado na findiu carreira tá com coco.
Sissoko. Sissoko babu dana terra Sissoko. Sissoko babu pip no hermos muro. Sissoko. Aboka sibi nada Sissoko. Egin discuto moleba Congo e milícias e bandidos. Bulem outros bupina casa de Suzy Barbosa. Bulem outros bupina onde bukata paga eles Sissoko. A osso só liga e comenta como Sissoko kata paga eles. Egin te que levar o Congo e falam alguém liga não. E falam fora no kata recebi. Mvala que é bom facila. Mvala que é bom facila. Toma outro pipa batabise Suzy, pi outro para batabise que é moça pro que tá. Como é que esse nome pro bola lembrando? É que tá daqui água de porco no hospital. Como é que esse nome pro? É que isso na como bola lembrando o nome de minha que tá pegando água de porco no hospital. Não cara lembra esse nome próprio, que feia amiga de Suzy Barbosa. Como é que esse nome bola lembrando? Que bandida que está lá que tá toma dinheiro, buna dar 1 milhão para fazer compra, bucata fazer nada. Paulo Teixeira. Sacalata, porcaria. Botar dinheiro para pagar ativistas, mas botar dinheiro de pagar guindes. Paula? Muito obrigado, Paula. Botar dinheiro de pagar guindes. Obrigado, guindes. Paula, né? Paula, botar dinheiro de pagar guindes, mas botar dinheiro de porcaria de bater pagar ativistas, boca na lugar, 200 francos, 200 euros, porque buna comenta guindes. Mesmo porcaria no hospital. A postura bona viciado a na Guiné-Bissau. Quem que boss para estar viciado? Filho de Guiné-Bissau. Quem que boss? A bona me chama de malcriado que mamin je m'en fous. Bom me sobo comissão não conta boss verdade. Bom me sobo comissão não conta boss verdade. Amin camere boss. Ninka tá tendo mesmo na própria coisa de meio boss. Bota manda boca bona falando como dia kan Babissau. Bona panhang. Dia que na Babissau. Que le bona sibi homem sana Bissau. Que le bona sibi homem chica Bissau. Ngusa bona sibil. Na limpu sabos gogos. Kusa que na danado nome como como é que é meu tropa lá mesmo. Como é prendido. E cá chega de prendido. Nchamia lá cá chega de prendido ninga ons, ninga manhã. Nchamia lá kama tene jugo susu. Só que ginti si bandido. Tá gostando de queima nome de ginti. Como anda boa, bapi nome de nchami yala. Nchami yala ka prendido ninga os. Nchami yala ka chigar matene problema. E ninga nchami yala ka stanam propi ne kusas. Mi si queima nome de nchami. Papuri fasi se bandidasco. Se boban tenta como bom, tenta como bona ba mitine caminho de nchami yala. Nchami yala bo tirar de biso, bo fale mi se de golpe. Que ni ikamati. Bon tenta na minha filho de guinte. Botoma bot transferir bola ba lá não gore. Iba sintala. Então bodi sanchami sinton de que sinta. Cabo binda na nome bota valanchami ala sa prendido na custa de droga nchami ka prendido. Nchami ka chegare prendido. Ninga osco faringa manha. Nchami ala sinton de que sinta. E ni ka stana próprio ne jumbo mano de droga. Droga quem que tem droga e umar se socou embalo. Umar se calguin te capo e umar se socou embalo. E que bandidos. Aos outros que aprenderam não onde? Outros que apanharam lá. Nchami, bona monteal bajadina. Bo, sabobo kaifita. E suma maneira que bon tenta miti baja ba julu mambale, ba bubu lanchut, ba zamoro nduta, bon tenta misi kema e filho de gintis, bona fala como não, e amigos do domingo. Amin, na repete a visa vos. Sabobo entende como bona toca com julu mambale. Na mata vos na bison parmanha. Se bon entende bona toca com nchami, yala. Na mata bos na bison parmanha. Se vonti ni bono toca com bubu lanchut, na rebenta bos non parmanha. Se vonti ni bono toca com Zamora baque, e manga de outros chefias militar, que se entecala. Arono cameri bos. E nimbo kama no ser macho. E nimbo kama no ser macho na Bissau. No sintana no kala no jubi povo, para bala kate no ju. Então bo para ba provoca, quiles que kata provocado. Gintis que kate nada que bos, é sintana seco. Juro mo vale sinta. Quieto. Bom tenta provocar toc e sinta só e cala. A me catar de fim de mentira. Julu mambale sinta só e cala de. Julu mambale sinta nesse casa e cala. Bom tenta queria 1.000 barafundas para acusar, boca conseguir. Se bom tem bom acusar esses. Papel bom acusar em guerra que boca na puri. Bom tenta jubi pensão. Bom acusar pensão tudo tipo de maneira. Bom mandar buba. Pensão sinta cala boca. Bom comprar guerra dia que boca na puri quel. Dia bom comprar guerra que boca na puri quel.
Ento bodi sha filho de gintem pash. Ninguém kana toka Julu Mambali, e ninguém kana toka Nchamiala, e ninguém kana toka Pansong, e ninguém kana toka Bubunan, e ninguém kana toka Zamora Nduta. Primeiro como é sinta quieto na secante. Se vou tocar eles, não toca boss. Se vou tocar eles, não toca boss. Então vou evitar. Vou evitar. Que ela se filho de Guiné. É ter direito de ficar na Guiné, é ter direito de sentar na Guiné. É ter direito de sentar na Guiné. E ninguém kana chama Nchamiala, para mim batar acusar alguns batar falar como não, Nchamiala, isso era acusar de droga, acusar. Aba você me quem tem droga, eu março com embalo. Aba você me dando droga, eu março com embalo. Bo para bim batar acusar, gente inocente, filho de gente inocente. Lá no cortello ngore, como é que Nchamiala também tem aqui 900 e tal quilos de droga. Como também fala Nchamiala tem que droga. É mentira. Nchami ka prendido ninga os, nchami ka prendido amanhã, nchami ka prendido, nchami sadrito. Esse tá. Bo para provocar. Dia bona ba fercha bagueira onde que bocadinho ba fercha aqui bagueira na murribos riso. Dia bona fercha bagueira onde que bocadinho fercha aqui bagueira na murribos. Então bo para. Então bo disa. El comandante ngorri. Amina conta vos. Julo Mambali. Nchami ala. Zamora Nduta. Bubunan chut. Bo sinta quieto na boca alto. Acabou me chegando ninguém. Mas, bo tene bo aka, tudo ora, bo enchile arma. Tudo quem manda para provocar, bo fugial telonde. Amigo, utiliza vos. Tudo quem vai para provocar vos. Nchamia lá, bubu nanchut, panson chama. Que, dia que alguém se vai para provocar vos. Vou mostrar eles como a vos e homem. Mo manda na boca caminho lá, bebê, manda guintes para bater a vos, mete câmera lá. Tudo ora ruba de boss. Anta boss bandido. Dapi ngumar ki bandido na viaja como kimisi. Dapi ngumar ki bandido que na viaja como kimisi. Que farem a boss filho de Guiné boca por sinta na Guiné. Boca por da volgo. Bona perseguido. Bona perseguido como que anta bom matar um pecador. Ni está como 100%. Ninguém na pera como alguém me fala como na Julo matado, pera agora com saber definir Julo. Não só não definir não tá definindo o Bibo. Não chama boss alerta para você estar firme. Julo Mambali não chama boss alerta para você estar firme. Mesmo quem é amigo do Julo, familiar Julo Mambali, vou te cantar vídeo neles. Para estar firme. Para que medo ninguém. Para que medo ninguém. Para que medo ninguém. Para pá. Até onde não vai que essa merda. Na pera boss, dia na chica, na babisão. Vou por bater falar na manda boca de quem chega bisão. De quem chega bisão. Na fercha boss granada se calhar suma mancara. Na moça boss uma mimma boss katamedi. Boju binha rosso drito. Ami rosso. Ami nduru nang. Ami katamedi. Ami katamedi. Na chica bisão dia. A boss que tá manda boca la batava lan cosa bim bisão sali. Nya hora de babisão que kachiga. Na mite boss pa puta que pari boss na Guiné-Bissau. Na manda ba puta que pari boss na Guiné-Bissau. Panju bikima Guiné-Bissau di papel alguém. Se Guiné-Bissau di papel alguém. Comanda mika na babisau. Na babisau tá quem entra lá. Ora que hora chega em momento na babisau. Na babisau tá quem entra lá. Panjo quem que na batalha na rua. Pe hoje onde que na mitil dentro onde que deve mitil. Bissau não terra. Anta me parido na Europa, me parido na Bissau. Kana mere babisau. Na babisau ora que nya hora momento chega na babisau. Nisi ko Umaru su toka que salta la poder. Na babisau pangoja su Umaru na machu na ndikimi. Na babisau ta ginchiga. Pangoja que gena sai. Nada kana sai lá. Nada kana sai. Nada. Foda-se, camada de bandidos da na terra tudo, gintes coça papia. Bu papia tá falou coça vai buterra onde ocupa dido. É gente que se nada, é gente burro, só conta mentira, estrada cá com puro, terra tudo rabire pajiga na cabeça bas periba. É gente que se nada, se conta mentira. Não, aeroporto não faz que, não faz, só conta mentira que se sibe. Terra está mal, não tem que negar papia, não tem que medir papia, primeiro que você não papia, não coça vai avisar. Não coça vai avisar, então não vai avisar. Tudo ativista quem me se vai avisar, pe hoje que não sai. Nada can sai. Nada can sai. Puta que pariu, tá bisou de seles. O bisou de ser papé. O bisou de ser mame. Puta que pariu, voz que tá mandando boca, vou falar não coça vai avisar. Não vai avisar, hora que hora chega, e momento chega, não vai avisar. Por onde que não sai. Por onde que não sai. Nada can sai.
Camaradas bandidos. Bora, pá. Bora na terra tudo. Boa pessoa como a gente não está conformação. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Bora perseguir, bora sutar, bora espancar. Aos, é que o Guarda Nacional que a maioria que tem salário. A maioria deles que tem salário. Mas eles que estão mandando baixo sutar, eles que estão mandando baixo espancar. Nenhum som deles que tem salário. Gente que vai Congo é bem. Nenhum som que é efetivado até a os. Uma raconta só mentira. Uma raconta só mentira. Polícias, e que tudo que está falando, mas a maioria deles, vou para assustar povo. Povo que está assustar. Polícias em Guiné-Bissau, vou para assustar povo. Povo que está assustar. Não é tudo. E que tudo polícia. Mas é grupos de boião, prepara. Povo que está assustado. O povo botar um godal. O povo botar mimar. O povo botar dar coragem. Povo aos próprios tem medo até de fardados. Povo de Guiné-Bissau medo de fardados. Para estar bombeles gás. Eta manda suteles. Eta manda espanqueles. Eta manda... Que é? É que manda. É que manda. Manda ou não manda. Bula maltratar o povo. E que tudo polícias. Bobi bom entende. É 10 mil que bote cande mandar recrutar. Esses que estão a fazer porcaria. É que está pagado nem hoje, nem amanhã, nem irmão da manhã. É que vive de ba furta, de ba salta, assim que está vive. Assim que está vive. Logo não tem que calar. Não denuncia boss. A mim tem uma manga de amigos. Amigos, irmão, não próprio que tem farda aqui polícias na Guiné-Bissau. Não tem ele. Não tem ele manga dele. Tem amigos de barrari. Tem farda. Malvez, pis que está na Cambua. Comandante, a mim está para tentar referir. E cá tudo. E cá tudo. Bom, na paranha direito, mas não repito conta vos mais. É direito e mais para jovens de Jacques. Bom voto no Dionísio é massa. Bom voto no Dionísio é massa. Bom dizer jovens bandidos que tomam dinheiro do Suzy Barbosa, que o Umar se soca embalou para arranjar perturbação no partido. Não cabe ser jovens a os. É jovens não tem velho, não tem de bacumar. Eles são grandes jovens, afinal de bandidos. Afinal de jovens bandidos. Se que para é guerra, não é bem publicamente, não mostrar documentos e provas. Então, vou para. Vou votar no Dionísio é massa. Leção de Jacques, jovens de Jacques, quem que na papel e bom irmão garante o comandante em ordem, partindo de no Helan, sali na norte de Irlanda, Sintali. Vou votar no Dionísio. Dionísio é um homem sério. Dionísio é um homem de verdade. Dionísio é um homem de caráter. Dionísio dirige partido 4 anos e faz muitíssimo bom mandato. Vou votar no Dionísio. Todos os jovens militantes de Jacques, vou votar no Dionísio. Tem manga deles que estão para pequeno privado, vou votar no Dionísio. Todos para meus amigos, meus colegas, vou votar no Dionísio. Não fique confiança no Dionísio para fazer segundo mandato. Não fique confiança no Dionísio para fazer segundo mandato. Dionísio que tem interesse de maltratar aqui partido. Dionísio tem aqui partido na coração. Então não vota no Dionísio. Não vota no Dionísio, Bobi, população de Guiné-Bissau. Vou votar na Dionísio. Elsa me gana correu, perante sua própria. Vou votar no Dionísio, tá bem? Tá bem, Antônio Guintes. Esse é o comandante em ordem para todos os jovens de Jacques. Comandante em ordem da ordem, vou votar na doutor Dionísio. PFC, segundo mandato na Jacques. Vou votar na Dionísio. Esse direito e mais para contar vos. Cabobai, Umar Sissoko Embalo paga aqui jovem bandido, que Suzy Barbosa, para arranjar perturbação dentro de Jacques. Mas não descobrir eles. Se nós jurar, é canabaja nincau, é perdi. É perdi já. É perdi. É perdi. É perdi já. É canabaja nada. Jovens, vou votar no Dionísio. Tchau, Guinness. Chefe de chefes. A minha PGC está aqui de morre. Se morre na marca PGC no coração. A minha PGC é a ossa. A minha que PGC vai falar não. A minha PGC é suma domingo sala. A minha antes do domingo vai PGC a minha PGC. A minha que está falando não. A minha PGC é de domingos. A minha é PGC não. A minha sujo binha rosto. PGC, a minha de PGC. Minha papel combatente de liberdade de pátria de PGC. Vai guerrear mato contra brancos.
um parido na PGC, na muri na PGC. A mim PGC a os, a mim PGC amanhã, a mim PGC irmão amanhã, a mim PGC tá que tá muri. Ninguém captura na PGC. A mim não PGC puro, mas com orgulho. Se PGC cana mandatera que tá direito. Só tudo hora que eu olho porcaria, você me PGC que está na poder. Terra tá dando fé. Tudo hora que PGC que está na poder, terra tá dando. Elsa, caburi, Elsa. Aba vou saltar, vou falar madem. Que vou fazer até a os, bona mata povo. Que vou se bisuta povo, maltrata povo, sutagintis suma tambur. Lina, lebu prima, Elsa. Voy a ir, dice, minha amiga. Yan turbos família. Dice, usi Elsa. Dice, que tá junto com diginti. Dice, Elsa, bom dice, Elsa. Mami que na privado que não resolve. Usi inhalgin. Lina Paris. Voy a prima, Elsa. Dice, como elas que na computadora, nada é capuri, nada. Nada como badi povo, curi, badi povo pantado, Elsa, curi. Onde vou ba que eu curi. Se socou pantal. E que fala, mami, que tá no minha guintis. Vou falar José Maru Vaz, na cantunco que na desafiar. Nunca se que, e Elsa, onde vou ba? Ba curi, raspal. Badi de me só boca, gargante. Se socou pantal e curi. Ba fala, mami, que tá no minha guintis. Se vou José Maru Vaz, nunca se que. Nunca se nanana. Curi, cobardo. Viva Domingos Simões Pereira, filho de Guiné. Melhor político cucudido. Viva Domingos Simões Pereira. Viva Domingos Simões Pereira, 100 mil e um bias. Homem que tá para 6 línguas e tá escrevendo com 12 mãos. Homem que tá para 6 línguas e tá escrevendo com 12 mãos. Domingo mata tudo político na África. Domingo e papel de político. Domingo e papel de papel. Domingo e cabeça, domingo e tonton. Pode a sortir, não estará carequinho. Pode a furer, carequinho tamarino. Pode a fama, não estará carequinho. Pode a carne, carequinho. Viva Domingo Simões Pereira. Eu bem? Não está aqui filho de quem tem os. Não está aqui essa manhã. Não está aqui esta que não está dita no muro. Domingo mais guinte força. Domingo em político por parado. Domingo em campo político badade. Domingo em político de verdade. Domingos Simões Pereira é líder nato. Orgulho líder. Acabou com fundo de cola. Se vão entender, vão não humilhar Domingo, não humilhar vos. Viva Domingos Simões Pereira. Viva DSP. 100 mil e um bias. Viva DSP. Na paranha direto ali. Cota Carlos falando mano lanheiro e nacional ali no Vata. Coisas foi muito bonito. Não é dedicar, parabéns para ele, para nós dar manga de ano na vida, para continuar a bater repetir, fulosó, esse ídolo mais número 1, que mais está admirando no mundo, chamado Lino Vata, tonton de futebol de Guiné-Bissau. Lino Vata, minha admiração, na continha enorme para você, a você herói nacional. Homenagem e merece Lino Vata, a você campeão Lino Vata, a você mestre de bola, a você rei de bola. Sim, senhor Lino Vata. Homenagem, não fica muito feliz. Vou merecer. Tchau, guinenses. Fui. Mas é data também. Para continuar a bater repetir o Lino Vata. Mangariano na vida e saúde. Pes data continuar a bater repetir o ele. Pes data, eu tô como tô sendo, eu senti talano na pontar Lino Vata. Sempre na pedi o ele, na pedi Deus, na pedi o de fundo do coração Lino Vata. Pes data bater repetir 100 mil umbias na vida. Para Deus disso sempre felicidade. Pepe que homem humilde, homem de verdade. Foi! El comandante em ordem. Tchau!